Deixa eu falar de um assunto que, a mim particularmente, e eu acho que é todo mundo que tem mínimo de bom senso, revolta, que são os casos de estupro infantil. Pelo menos 12 crianças foram vítimas de estupro de vulnerável por mês no ano passado aqui na Paraíba. Em 2022, é isso? Foram 144 crianças de 0 a 11 anos, mas em 2021 o número foi maior ainda, 169 casos. Ontem mesmo eu trouxe um caso no Brasil Gente Paraíba, de um camarada que foi denunciado por uma criança de 13 anos e que essa criança ela vinha sendo abusada desde os 10. E o camarada era o pai da amiguinha dela. Ela ia brincar na casa da amiguinha e o pai da amiguinha se aproveitava disso. É um caso que a mim me incomoda profundamente, me revolta profundamente. Qualquer pessoa de bom senso se revolta com esses casos. E a gente resolveu discutir esse assunto aqui na Band News FM. A gente está recebendo aqui o advogado criminalista Gustavo Boto e a psicóloga Tamara Bernardino. Vou começar com as damas. Doutora Tamara, bom dia, bem-vinda à Band News FM. Bom dia, Caco, bom dia, Cláudia, bom dia toda... Caco é o da outra. Desculpa, perdão. Foi o nervosismo. Não, fique Falar tranquila. sobre esse assunto nos traz emoções, aflora emoções revolta de muito. Indignação. Bom dia à audiência que nos acompanha. Então é importante a gente começar falando que esses casos eles estão mais próximos do que a gente imagina. São pessoas geralmente conhecidas, são pessoas que são da família, pessoas consideradas de confiança. E aí a criança está vulnerável porque existe uma situação de hierarquia, são pessoas que de alguma forma têm alguma autoridade sobre aquela criança. E aí ela é exposta a esse tipo de violência tão cruel e tão traumática. O que a gente não entende, é muito difícil da gente assimilar, é como um adulto pode ter vontade e pode levar a cabo essa vontade de manter relações sexuais forçadas ou não forçadas, enfim, manter relações sexuais com uma criança. É uma curiosidade que eu também tenho, mas antes que a doutora Tamara responda, deixa eu trazer o bom dia do doutor Gustavo Boto. Doutor Gustavo, bom dia. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutora Tamara. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E principalmente por falar desse assunto, que é um assunto extremamente sensível, como a doutora Tamara falou. É um assunto que as pessoas precisam estar atentas, porque com certeza esse número aí que foi divulgado é infimamente inferior, porque infelizmente esses crimes de abuso sexuais são crimes silenciosos. A maioria das vítimas não denunciam, tem medo de denunciar, ainda estão sendo vítimas diariamente, né, sendo ameaçadas, sendo coagidas. Então é importante que a gente traga a grande mídia para as pessoas ouvirem e até tomarem certa coragem de poder falar, né? Doutora Tamara, momento de responder a pergunta de Cláudia, porque eu acho que é a pergunta de R$1 milhão, né? Essa é a pergunta de R$1 milhão. O que passa na cabeça de um canalha desse, né, para querer abusar de uma criança? E aí eu vou usar um termo, que tara é essa nas nossas crianças, doutora Tamara? A gente precisa desconstruir um mito que só quem abusa de criança são pedófilos. Não, são pessoas sem transtorno, são pessoas de caráter mau mesmo, pessoas do mal. É ruindade mesmo. Sim, ruindade mesmo. As pessoas acham que os abusos só partem de pedófilos e isso é um mito. Isso é a primeira coisa que a gente precisa desconstruir. Os abusos partem das pessoas conhecidas, dos familiares, dos amigos, e é preciso que a gente tenha esse olhar atento, esse olhar vigilante, esse olhar protetivo, porque a criança, de alguma forma, ela vai sinalizar a situação de abuso através de uma mudança de comportamento, através de uma alteração de humor. Ela pode ficar mais agressiva, ela pode ficar mais rebelde, ter ataques de raiva, e o oposto também pode acontecer. Ela pode ficar isolada, ter uma vergonha excessiva, apresentar choro fácil, entre outros comportamentos. Mas eu ainda queria voltar a esse tema antes de falar com o doutor Gustavo, porque para a gente tentar ter uma... Ok, é uma pessoa perversa, mas é uma pessoa que enxerga uma criança como sendo uma pessoa de menor valor, um objeto que ele pode dispor da maneira que ele bem entender. É por aí. É isso. Isso, ele enxerga na criança a vulnerabilidade, né? E aí ele ganha a confiança daquela criança. Em outras palavras, doutor, me desculpe, ele usa da covardia. Também. Ele usa da covardia. Ele, por ser adulto, por ser maior, a criança menor, fisicamente falando, ele abusa disso porque ele sabe que a criança não vai reagir. É isso? Nós estamos diante de um caso de perversidade mesmo. São pessoas que não têm
bom senso, que não têm empatia e que são verdadeiros agressores que precisam ser parados e combatidos. Doutor Gustavo, vamos passar para outra parte, que é não apenas entender, né, o que se passa psicologicamente, mas o que fazer para responsabilizar essas pessoas que agem dessa maneira, porque muitas vezes até o crime só é descoberto muito tempo depois, até a vítima, vamos usar o exemplo de crianças mesmo, porque muitas vezes as crianças, meninos e meninas, se sentem envergonhados e até culpados, eles têm medo de relatar isso aos adultos. Então, quando o pai, a mãe, o responsável, percebe alterações, como a doutora Tamara falou, no humor, às vezes desenvolve ansiedade e outros tipos de transtornos, quando se descobre já passou muito tempo, às vezes até a infância já passou. E aí, é possível responsabilizar os criminosos? Sim, desculpa, com certeza. Como eu falei no início, são crimes silenciosos, né? Então esses crimes geralmente eles perduram bastante tempo. Dificilmente você vai ver um abuso infantil que aconteceu pontualmente, uma situação e deixou de existir. Porque quando acontecer aquela situação e a impunidade que naturalmente vai existir, porque uma criança, para se contrapor a um adulto, ela tem que... é muito complicado, né? Então a impunidade do adulto, ela naturalmente, por um tempo, ela vai existir. Então os abusos, eles são repetidos. E o adulto, ele também ameaça, né? Olha, se você contar, se você... né? Eu vou matar sua mãe, eu vou matar... Quando muitas vezes, infelizmente, as próprias mães ou parceiras ajudam os abusos. A gente sabe que existem casos que... São coniventes. São coniventes. Coniventes, né? E Porque cúmplices. Com medo de perder o esposo, de perder o lar. Medos que a gente muitas vezes não vai entender. Eu não sou psicólogo, mas eu costumo dizer na sua pergunta anterior que... Mas o direito trabalha nessa questão da psicologia. A gente jamais vai entender a cabeça de um maníaco desse, porque nós somos pessoas normais. Então, a gente não consegue se colocar naquele lugar, é muito difícil, não vai, não adianta. Eu digo para os meus clientes, não se coloque, porque você não vai conseguir. Você não vai entender porque ele vai ter desejo numa criança, você não vai entender. Deixa eu pegar o seu gancho, o senhor disse questão das pessoas normais, nós somos pessoas normais. O cara que abusa de uma criança, ele pode ser considerado um anormal ou ele também é normal? Dentro da psicologia, doutora. Sim, é possível que essa pessoa tenha um transtorno mental, mas sim, ele pode ser considerado uma pessoa normal e deve ser julgado e condenado como uma pessoa normal. Mas eu falo no seguinte, mesmo pessoas que não possuem transtornos, então nem todo... Então, eu vou tentar melhorar aqui a afirmação. Nem todo abusador tem o transtorno, isso, assim perfeito. como nem todo mundo tem transtorno é abusador. É isso? É isso mesmo, Cacá. A gente precisa conscientizar a sociedade, a gente precisa melhorar o nosso olhar, a gente precisa ter esse olhar vigilante para identificar esses agressores, esses abusadores, que, repito, mais uma vez, estão mais próximos do que a gente imagina. Cláudia. Bom, só terminando de responder a pergunta de Cláudia. Desculpe interromper. Não, fica à vontade. É possível, sim, combater a própria vítima, ela, por ser criança, ela não vai ter força de denunciar, mas após os 18 anos ela pode vir a denunciar o crime que foi cometido contra ela. Existe um prazo para que seja feito isso, para que ela possa denunciar os crimes que foram feitos contra ela na infância. Porque às vezes você vai tomando força, mas o ideal e o principal é que os pais, os professores, as pessoas que estão próximas, os amigos, possam ajudar, porque essa pessoa de fato precisa de ajuda e precisa de apoio. E para isso existem muitos canais, até denúncias anônimas podem ser feitas para que órgãos possam investigar. Pois não, Cláudio, pode continuar. Eu estava aqui pensando na situação de pai, mãe, enfim, das pessoas próximas que tomam conhecimento de um abuso. Eu, recentemente, na verdade, nós tomamos conhecimento recentemente de um caso, foi muito comentado à época, um rapaz que ele soube que a irmã tinha sido abusada, então ele foi à delegacia, porque ele sabia que o abusador iria prestar depoimento, e ele deu uma facada no bandido. Não é bandido mesmo, porque ele... Enfim, no bandido, Ele havia abusado de uma menina de 12 anos. Então, a pergunta é para o doutor Gustavo. Tem como... Diante de uma situação dessa, por exemplo, o cliente chega para o senhor para dizer que a filha foi abusada, mas normalmente a pessoa tem um sentimento de querer se vingar, de não se conformar. Como é que o senhor lida com esse tipo de situação para acalmar, né, o cidadão ou a cidadã para que ela não venha também a cometer um crime?
Nós temos que explicar que um crime não pode justificar outro, por mais que ele esteja abalado psicologicamente e mentalmente. É uma situação extremamente complicada, porque quando você está determinado a fazer alguma coisa, você dissuadir essa pessoa de fazer é complicado, mas a gente tem que trabalhar, fazer com que a justiça ande, porque você enxergar a justiça acontecendo, de certa forma, traz uma resposta àquela pessoa. Então, para isso eu sempre digo, busque bons advogados, porque eles vão estar em cima e você vai ver que a justiça vai estar andando, e aquela pessoa está sendo processada, vai ser presa, porque de fato ela vai estar cometendo um crime, então ela vai ser presa. Então, o senso de justiça, por si só, consegue acalentar o coração do vingador, mas o problema é quando a justiça não anda. Então, pois era isso que eu queria saber. Normalmente, a justiça anda a passos suficientes para gerar essa sensação de que ela vai ser feita nesses casos? Em crimes de abuso de criança, sim. A justiça ela é bem dura, ela é bem rígida em relação a isso, como deve ser. São situações complicadas. E, de fato, a palavra da criança é fundamental. Então, por ser crimes praticados entre quatro paredes, então, o relato da criança pesa muito. A palavra do agressor contra a vítima, a da vítima vai pesar muito mais do que a do agressor. Porque não é só a palavra dela, vão ser feitos, Tamara pode explicar, oitivas com ela, com psicólogos, para se apurar se aquele relato de fato é verdadeiro, porque a gente sabe também que existem pessoas que se aproveitam de situações e criam abusos para benefícios próprios. Eu já passei por várias situações dessas, principalmente brigas de casais. Eu já ouvi falar também situações de alienação parental, em que uma parte inventava uma história e fazia a criança reproduzir. Justamente pela justiça ser muito dura. Então, a gente vê, de fato, muitas prisões, a delegacia ela é muito atuante, a Delegacia de Crimes contra a Infância, que é com a doutora Joana Dark, é muito atuante. Então, a gente, de fato, nesse ponto, a gente consegue ver uma justiça bem efetiva. Doutora Tamara, como é que são feitas essas oitivas? Como é que é feita a abordagem para uma criança? Porque para a criança, o crime por si só já mexe com a cabeça. Sim. Né? E você fazer com que a criança relembre isso e conte isso. Como é que é feita essa abordagem, doutora, da forma mais para tornar isso a coisa mais amena possível? Isso. O profissional ele precisa estar capacitado, né? São casos muito difíceis. Então, através do acompanhamento psicológico, aquela criança, são usados recursos com aquela criança, recursos de história, de hora de diagnóstico, são recursos, o próprio brincar. Vai para a questão lúdica mesmo, isso, né, a questão lúdica, que de forma científica a gente consegue acessar os indícios de situações abusivas. E como é que é feito depois também o acompanhamento para... É possível que a criança supere o trauma, que ela consiga ter uma vida, vamos colocar aqui entre aspas, normal, depois dessa violência? Sim. Só uma aspas para complementar. À vontade, à vontade, à vontade. Já trazendo para a justiça essa oitiva da criança, para que os pais não fiquem preocupados, ela é uma oitiva protegida. Leva-se a criança para uma sala com um psicólogo, na audiência, durante a audiência ela fica no meio lúdico, as perguntas são feitas, encaminhadas por fone ao psicólogo, o psicólogo tenta transmitir as perguntas na linguagem da criança, então não se submete aquela criança a uma mesa. Construído um laudo. Quer dizer, a sala é especial também, eu já vi uma sala que tem brinquedos, enfim, um ambiente. Então não se submete aquela criança a uma sala de audiência, porque isso aí seria revitimizar a criança. Não, aí é terrível, aí é pro resto da vida, né? Existe toda uma preocupação de proteção daquela criança de todas as formas para que ela não seja vitimizada novamente. Desculpe. À vontade. Questão de Cláudia, da questão da superação do trauma. Sim, é totalmente possível e a terapia é o lugar certo para a superação desse trauma. Não só das crianças, mas como das pessoas responsáveis pelaquela criança, né? É preciso que se permitam também esse cuidado para que se equilibrem e conduzam esse processo de forma mais leve, menos dolorosa, mais equilibrada. E se eventualmente, que eu acho que deve ser muito comum também, os pais se sentirem culpados, se isso gerar também até uma doença psicossomática nos pais, nos responsáveis, nas pessoas que estão próximas, que por algum motivo pensam, eu podia ter feito alguma coisa para evitar. Sim, como lidar com isso? A culpa, ela é inevitável e ela vem somada ao julgamento da sociedade, né? As pessoas, essa mãe, onde estava essa mãe, onde estava esse pai?
Mas as crianças são vulneráveis pela própria idade, pela própria imaturidade. E aqui eu reforço a importância dos pais se cuidarem, dos pais procurarem uma psicoterapia continuada, para que esse equilíbrio, esse fortalecimento reflita diretamente nessa criança. A criança que foi alvo de violência, principalmente sexual, ela dá sinais, né? Quando ela não conta, ela dá sinais. O agressor, ele dá sinais de que ele é um agressor? É possível desconfiar de algum tipo de comportamento desse cidadão? Ou também dessa cidadã, porque acontece em muito menor número, mas às vezes também acontece de mulheres abusarem de crianças, né? Muito interessante essa pergunta. A gente precisa ter muito esse cuidado. Por isso o olhar vigilante, por isso a gente treinar esse olhar. A criança sinaliza sim, e o agressor também pode sinalizar. O nosso cuidado maior deve ser em relação a isso. Quando a criança expõe algo para a gente, é preciso que a gente acolha, que a gente escute, que a gente valide aquela fala. Mas, acima de tudo, que a gente saiba onde denunciar, porque a gente pode comunicar ao próprio agressor, e isso vai facilitar formas dele se camuflar e o abuso continuar acontecendo, as ameaças se intensificarem e a criança continuar naquele contexto de violência sexual. Mas, enfim, o agressor, é possível identificar algum tipo de característica no comportamento dele que sinalize para isso? Ou é uma pessoa comum como outra qualquer que você jamais vai perceber nada? Cada caso é um caso, né? Mas é sim possível. Geralmente aquela pessoa faz questão de estar com aquela criança. É um tio que quer tomar um sorvete, que dá um presente, que é extremamente carinhoso, que quer se fazer muito presente na vida daquela criança. E aí essa criança ela vai sinalizar ou pelo afastamento, pela aversão daquela pessoa, porque não quer ficar, ou pela proximidade, o que pode acontecer também, porque a gente tem que lembrar que situações de violências, elas são seguidas de recompensas. Então, a criança, de alguma forma, ela quer ser recompensada por aquilo. Então, o olhar mais objetivo, o olhar direcionado tem que ser para a criança, porque ela vai sinalizar também quem é o possível agressor. Nós estamos conversando aqui na Band News FM com o advogado criminalista Gustavo Boto e a psicóloga Tamara Bernardino. Estão falando sobre estupro infantil. Cláudia Carvalho. Doutor Gustavo, quando o agressor, o abusador, o estuprador, ele é do ciclo familiar, né? Quando é uma pessoa muito próxima da vítima, isso gera um agravante? Sim, o Código Penal prevê não só para abuso, mas para qualquer tipo de crime agravante pela pessoa ser do seio familiar, ter um vínculo de ascendência, descendência, ter esse vínculo, um vínculo mais próximo à vítima, sim. Quanto tempo normalmente demora um processo? Eu sei que cada caso é um caso, mas quanto tempo em média demora para haver um trânsito em julgado de um processo como esse? Hoje em dia os processos eles são lentos, né? Então ele não tem como... Como tudo na justiça é lento, né, doutor? E existem recursos. Um processo criminal hoje em dia, em média, ele deve durar em torno de 4 a 5 anos, né, para se transitar em julgado. Mas, geralmente, em casos de abuso infantil, muito facilmente se decretam prisões preventivas. Então, os abusadores, geralmente, são presos antes e cumprem já a prisão antecipadamente. Acho que 90% dos casos que eu trabalhei de abuso, os abusadores foram presos preventivamente, porque deixaram solto por si só, muitas vezes, por ser próximo, por ser da convivência da criança, já era um perigo àquela criança, né? Porque aquela criança geralmente está ameaçada de morte, ameaça a mãe, ameaça o irmão, ameaça... E ele conhece a rotina da família, da criança. As prisões preventivas são normalmente concedidas. Eu queria falar com a doutora Tamara também sobre um outro aspecto de prevenção, né? A gente tem como orientar as crianças para que elas entendam o que é um carinho permitido e o que é algo que já invade a privacidade, a intimidade. Como tratar desse assunto que é tão delicado? Perfeito, Cláudia. O primeiro passo, eu sempre oriento nos meus atendimentos que o primeiro passo que a gente deve dar é o ensinar, é o educar, é levar a informação para aquela criança. A gente precisa ensinar aquela criança onde ela pode ser tocada, por quem ela pode ser tocada, enfatizando que aquele toque é para higienização, seja no contexto familiar, seja no contexto escolar.
ensinar as formas o corpo, as partes do corpo daquela criança, ensiná-la a dizer não, ensaiar com seu filho a dizer não. Então, são formas. Outra coisa bastante importante, a gente precisa nomear os órgãos genitais das crianças. A gente não pode nomear com apelidos romantizando, apelidos carinhosos, porque aquela situação vai deixar... para dar o nome real. O nome real. Pênis, vagina, que não pode tocar. Porque com apelidos carinhosos, aquela criança vai ficar mais vulnerável para situações de abuso. Então, o primeiro passo é o ensino. Ensinar a sua criança o que pode, o que não pode, o que é um carinho legal, o que é um carinho apropriado e o carinho que não pode. Então, são formas eficazes, eficientes, lembrando que os pais, os responsáveis, precisam participar desse processo ativamente, continuamente. É um ensino diário, é um ensino intenso e é um ensino que vai gerar a proteção que elas merecem. Meninas e meninos reagem de maneira diferente ao abuso? Sim, sim. As crianças, elas, como eu disse anteriormente, os efeitos psicológicos, as mudanças comportamentais, elas meio que são iguais, sabe? Mas dependendo do tipo de abuso, de onde esse abuso aconteceu, a criança vai sinalizar. É isso. Tema difícil, tema complicado, que a gente abordou aqui na Rádio Band News FM com o Dr. Gustavo Boto, advogado criminalista, e com a doutora Tamara Bernardino, que é psicóloga. Doutor Gustavo, obrigado pela participação aqui na Band News. Um abraço para o senhor, doutor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. É sempre um prazer estar nesse programa aqui de tão respeitado e tão alta audiência. Estou sempre à disposição, como falei. Doutora Tamara, obrigado. Obrigada pelo espaço. Parabéns ao programa por tratar de um caso, de um assunto tão alarmante e tão emergencial. E eu convido a sociedade, a audiência que nos acompanha, a denunciar. Essa denúncia pode ser feita de forma anônima e ajudar. Vamos reforçar os canais, então? 190, pode Disque ser... 100, Disque Conselho 100. Tutelar, Ministério Público, Polícia. Todos os canais estão disponíveis aí para denúncia. Isso. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Obrigado pela entrevista.